O vídeo de hoje é sobre um assunto muito contemporâneo que permeia nossas vidas, nossas redes sociais, um monte de coach picareta aí querendo vender essas soluções, que é a busca do autoconhecimento. E eu li uma coluna de uma pessoa que dispensa apresentações, professor Luiz Felipe Pondé, que escreve para a Folha de São Paulo. Coincidentemente, ontem, dia 20, ele escreveu na coluna da Folha sobre o autoconhecimento. E eu quero trazer para vocês aqui o texto na íntegra. Eu pensei como eu iria fazer, eu decidi ler na íntegra com vocês. Eu vou colocar na tela por partes para a gente lermos juntos, e depois a gente abre o debate público sobre esse assunto tão contemporâneo, tão importante, que divide opiniões. E Pondé se colocou em relação a isso, se posicionou, e eu acho importante a gente discutir sobre isso, tá bom? Peço que vocês me acompanhem, por favor, a leitura, e depois abriremos o debate público, beleza? Sem mais delongas, o nome do ensaio chama O Deserto, a Lava e o Fogo. Na tela para vocês aqui agora. Uma das tradições mais ricas no cristianismo antigo é aquela conhecida como os Padres do Deserto. Homens e mulheres que se exilavam no deserto em regiões como o Egito, Israel, Síria, Turquia, Capadócia, a fim de buscar Deus. Aquilo que conhecemos como a prática monástica é descendente direta desses padres e mães do deserto. Nesse processo de desconstrução interior, de entrar em contato com seus demônios na solidão e no silêncio, sob a fúria dos elementos naturais, como se falava então, como frio, calor, fome, sede, escuridão. Essas testemunhas de Deus, monachoi, raiz grega da palavra monge, fundarão a linhagem da busca enlouquecida de Deus, atravessando suas defesas psicológicas e máscaras sociais. Dostoiévski, em 1821-1881, segundo a Fortuna Crítica, se inspira nesse tipo de atravessamento de si mesmo sem misericórdia para escrever seu monumental Memórias do Subsolo, um dos maiores livros já escritos na Europa. Logo na abertura, nosso homem do subsolo se refere à possível causa médica de ele ser um homem tão amargo. Ele sofreria do fígado, mas, tomado pela busca desenfreada de não mentir sobre si mesmo, nosso homem do subsolo fala um pouco mais abaixo, algo mais ou menos assim: o problema não é o meu fígado, eu sou mesmo um homem mau. Até hoje existem homens e mulheres que buscam essa solidão, acompanhada pelo eterno. Inclusive no Brasil. Não vou citar exemplos de locais assim para não destruir a solidão, a paz e o silêncio dessas pessoas. Em nosso tempo, devemos cuidar para a multidão não destruir tudo. Seria possível pensar num processo como esse fora da instituição religiosa? E, evidentemente, fora da nebulosa de picaretagem que assola o mundo da espiritualidade desde a segunda metade do século passado? Essa ideia aparece, por exemplo, na gigantesca nebulosa de picaretagem citada acima, sob a rúbrica falsamente facilitada da busca de autoconhecimento. Mas existem formas consistentes de se atravessar um processo assim
fora do contexto propriamente religioso e institucional. Vejamos um exemplo. O grande psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, 1875-1961, descobriu por si mesmo esse caminho fora de qualquer instituição religiosa. Com essa referência, não quero passar a ideia de que seria melhor ou pior atravessar esse processo fora ou dentro de uma instituição religiosa, porque não sofro de qualquer anticlericalismo démodé. Num sonho, em 1927, relatado na sua autobiografia Sonhos, Memórias e Reflexões, atravessando um período de intenso sofrimento psíquico que muitos se referem como seu surto, Jung descobriu questões essenciais que serão tratadas ao longo de sua vida profissional e sustentarão a teoria que ficará conhecida como psicologia analítica. Neste período, ele entrará em contato com o inconsciente coletivo e seus arquétipos. Assim, ele denominará este conceito, caracterizado por ser algo universal, ancestral e definitivo na história pessoal de cada um, assim como da espécie como um todo. Como diz o próprio na obra acima citada, foram necessários 45 anos para ele dar conta das experiências que ele viveu até então. No sonho de 1927, resumidamente, ele se encontra em Liverpool, suja e escurecida pela fuligem, a conhecida poluição causada pela Revolução Industrial, então ainda recente. Ele se encontra em meio a outras pessoas, cercado pela sujeira, chuva e escuridão. Mas no centro de um lago, à frente, numa ilhota que ele dirá ser percebida só por ele, uma luz do sol resplandecia numa árvore, em meio à agonia da vida e do mundo, uma esperança de que se possa viver com algum sentido, a luz, não destruído pela escuridão. Para Jung, este sonho indicará seu destino, este que ele se referirá como seu mito, mas o conceito que nasce daí será o de si mesmo, ou self, cuja trajetória na vida, quando minimamente bem realizada, será o encontro consigo mesmo e o entendimento que a vida só tem sentido quando banhada nessa corrente de lava e a paixão nascida do seu fogo, como ele mesmo descreve. A metáfora da corrente de lava e a paixão que nasce do seu fogo não deve ser de modo nenhum menosprezada neste contexto, porque ele indica justamente a agonia que um processo como esse implica. Agonia esta que poderá se materializar numa paixão por viver, sendo fiel ao fogo que queima e aquece ao mesmo tempo, mas é luz. Nesse período, Jung desiste de sua promissora carreira de professor na Faculdade de Medicina de Zurique para se dedicar à sua obra. Sem agonia e sofrimento, a travessia no deserto, não há autoconhecimento. Profundo, né? Deixa eu me preparar aqui. Essa abordagem do professor Pondé é uma abordagem muito peculiar. Eu nunca havia visto ele falar ou discursar sobre esse assunto. É uma coluna que foi na Folha de São Paulo, certo? E eu quero refletir com vocês aqui sobre
o que nós acabamos de ler aqui para a gente poder abrir o debate público sobre esse assunto. Primeiro o seguinte, né? Primeira coisa que eu entendi, na verdade, né, sobre isso. Que o processo de autoconhecimento é um processo doloroso. Não há caminho fácil para você conseguir fazer a reflexão do autoconhecimento, certo? Quem disser isso ao contrário para você é no mínimo uma pessoa mal intencionada, picareta. É o que mais acontece hoje na internet, no mundo das redes sociais. Coach picareta vendendo solução barata, barata no sentido de rasa, mas cara financeiramente. Uma solução barata, dizendo que consegue fazer com que você prospere na vida de alguma forma e você busque o seu autoconhecimento. Quando eles estão falando isso aí, eles estão falando de dinheiro, que você vai prosperar financeiramente. Eles não estão falando tanto na busca do ser, né, das crises existenciais que nos acometem de tempos em tempos. Ele dá exemplo que isso é buscado há séculos por pessoas religiosas e pessoas não religiosas, né? Existem caminhos fundados na religião, para você fazer esse autoconhecimento, e caminhos fundados fora da religião, que ele dá exemplo do Carl Jungmann, né? Do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. O que eu entendi aqui desse Carl Gustav Jung? Ele é uma pessoa que, no caos, foi onde ele conseguiu fazer a sua maior obra da sua vida, certo? Onde ele é lembrado até hoje disso daí. Onde ele estava passando pelo seu maior surto, né, de existência, psíquico. Ele conseguiu, inclusive, fazer fundamentos, né? Fundamentar as suas teorias, que são usadas até hoje em correntes de estudos, como o inconsciente coletivo e os arquétipos. Ele foi o criador dessas frases, desses conceitos dos inconsciente coletivo e dos arquétipos. E ele fez isso passando por um período de muita turbulência na vida. E ele é uma pessoa que escrevia os seus sonhos, né? Ele tem até uma autobiografia que ele chama de Seu Mito, chamado Memórias, Sonhos e Reflexões. Vou deixar aqui também. Eu não li sobre isso, mas com certeza lerei para me aprofundar mais no que Jung dizia sobre a si mesmo, né? Sobre as reflexões dos seus próprios sonhos. E a gente pode parar para pensar como que a gente vai trazer isso, né, para o nosso cotidiano do dia a dia normal, cara. Sabe aquela frase que aquilo que não te mata te fortalece? Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí que o Pondé está dizendo, e era mais ou menos nessa linha que o Jung também pensava e agia. Quando nós passamos por períodos de turbulência na nossa vida, sabe? De angústias e provações, é ali onde nós estamos sendo espremidos, sabe? É ali onde vai sair o melhor do nosso suco. E o difícil é suportar esse processo, né? Por isso que muitas pessoas surtam ou vão buscar na internet soluções rápidas, fáceis, que pulem essa etapa do sofrimento. Só que é no sofrimento que você vai conseguir fazer uma autoavaliação melhor de si mesmo. Conhecer os seus limites, os seus valores, aquilo que realmente importa para você. Não sei se vocês têm essa impressão, mas sempre quando eu estou um pouco introspectivo, pensativo sobre esse assunto, sobre coisas que estão me agoniando, eu tenho a impressão que eu sempre tenho a resposta no fundo. Por mais que eu não goste da resposta, mas eu sempre acho que sei o que devo fazer. Só que é sempre uma decisão muito difícil, certo? E é aí que mora o sofrimento. Porque às vezes é uma decisão, sei lá, mudar de rota, trocar de emprego, deixar alguém ir embora e retomar a vida de outras formas. São sempre decisões que vêm carregadas com muita agonia, muito sofrimento. E o que se vende na internet hoje é você pular essa etapa do sofrimento e você conseguir a tão sonhada autoconhecimento e prosperidade e abundância. Só que essa prosperidade da internet, dos coaches picaretas, está falando só de dinheiro. Não está falando só de crise existencial. E não existem fórmulas para você
se autoconhecer. Não existem. Existem caminhos que você observa, como do professor Jung, textos como o do Pondé, que te ajudam, te elucidam como que funciona todo esse processo. Não há uma receita de bolo. Ó, faça isso e isso que você será feliz naquilo. Igual esses coaches fazem, né? 7 maneiras para ser feliz, 7 maneiras de você ter prosperidade, 10 maneiras de você sair da procrastinação. São fórmulas prontas que, obviamente, não funcionam para todo mundo. Porque cada ser é individual. São experiências muito, muito pessoais de cada um. Jung fala que foi no momento mais crítico de surto da sua vida que ele conseguiu fundamentar toda a teoria do trabalho científico dele. Certo? Foi em decifração de sonhos, cara. Certo? Entra até numa parte de um pouco de mito, sabe? De mitologia. De você aprender a decifrar os seus sonhos. Conhecer a si mesmo. Ele usa o termo self, né? O Pondé usa o termo self, que quando Jung teve esse sonho foi uma experiência de self, de si mesmo, de conhecer a si mesmo. E ele usa a expressão que o fogo, né? Sem o fogo e o sofrimento não há o crescimento, o autoconhecimento de si mesmo. É duro, é doloroso, nós não queremos passar por isso, fugimos às vezes desse combate de nós entre nós mesmos e procuramos soluções rápidas, fáceis, baratas no ponto de vista de conteúdo, rasas, para podermos pular e achamos que o outro vai ter a solução do nosso sofrimento, sendo que o outro nem nos conhece. Quem conhece você é você, ou deveria dedicar-se para se conhecer. Como? Entendendo o sofrimento, entendendo a agonia, passando por esse processo. Não tem uma solução. Se eu disser para você que tem uma solução, se tem uma solução para isso, eu estou te enganando, estou sendo leviano. Quem faz isso é picareta. É gente que quer ganhar dinheiro, é gente que quer vender a solução pronta e barata para você. E não tem. Então, qual que é o intuito, Thiago, de você fazer esse vídeo? É dizer que o processo é assim mesmo, é doloroso. Não pense que você está sozinho nessa luta de autoconhecimento. Não pense que você está sozinho nesse sentimento seu de solidão, de sem direção na vida. Não está sozinho. Existem milhares de pessoas que estão igual a você, eu, muitos outros que estão aí. E dizer que é isso que te torna mais forte, sabe? E você já está no caminho do autoconhecimento. Quando você estou dizendo pessoas que pensam nisso, tá? Que discutem sobre isso. Quando você tem agonias existenciais e você faz uma coisa, dá errado e você continua seguindo em frente, você já está no caminho do autoconhecimento. Você já errou, aprendeu com os erros, mudou a rota, continuou. Aí vem outros obstáculos, errou, aprendeu, mudou a rota e continuou. Isso é o processo de autoconhecimento. Isso é um processo de amadurecimento. Mas o que isso traz? Sofrimento, dor, cicatrizes, memórias indigestas que não se apagarão. E o grande pulo do gato aí, que eu diria, é você saber lidar com essas situações. Saber lidar com essa agonia, com esse sofrimento. E como você lida com isso? Eu falo por mim. Eu lido com muito silêncio. Penso muito, escrevo bastante, né, sobre o que às vezes eu estou passando, né, escrevo, materializo aquilo, tiro da minha cabeça e, por incrível que pareça, sempre o tempo toma conta das coisas. Quando você suporta esse processo, curiosamente o tempo ele trata de resolver todas as questões, inclusive questões que eu nem toco mais. O tempo resolve. Você percebe que o tempo ele é poderosíssimo nesse ponto. Ele acaba com tudo, até com a nossa existência, que dirá com nossos pequenos problemas durante a nossa existência. Fez algum sentido o que eu falei aqui para vocês? Te ajudou de alguma forma?
sabe, elucidou esse assunto. Eu queria debater esse assunto com você. Eu queria saber como que você faz para lidar com suas crises existenciais, se é que você pensa nisso, nas suas agonias internas. Que você deixar a sua experiência aqui embaixo vai ser muito importante para mim e para todos os outros que estão aqui nesse canal, para de alguma forma tentar chegar a algum consenso ou não chegar a lugar nenhum também. É bom você ouvir a experiência do próximo, do outro, para você entender-se um pouco melhor, né? E às vezes você se enxerga no outro, né? O que você está passando, você acha que é uma coisa exclusiva sua, mas o outro às vezes já passou, já vivenciou, pode te dar um caminho, uma direção. Esse é o jeito mais fácil, vamos dizer assim, não, mais barato, conversando com pessoas comuns, reais, da vida real, como eu, como você. Como que nós enfrentamos as crises da vida, cara. Não comprando cursos de coach que só querem ganhar dinheiro em cima de você. Quero saber sua opinião, o que você achou sobre isso. Se você que ainda não me conhece, sou o Thiago Silva, por favor, ficou até o final aqui, dá essa moral pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho e me ajuda a propagar este conteúdo para mais pessoas na internet, tá bom? Um grande abraço pra você, um abraço, até o próximo vídeo. E eu fui.